Senhoras e senhores, vamos falar sobre o romantismo. Bom, eu confesso a vocês que estava ansioso para falar sobre o romantismo nesse canal, porque, galera, o romantismo ele esteve presente em todas as expressões da arte existentes na literatura, pintura, arquitetura, música, enfim. O romantismo surgiu no século XVIII e teve forte influência na Revolução Industrial. Talvez seja por isso que o romantismo tenha ficado tão marcado não só nas questões da arte, mas também como nas questões políticas. Os artistas faziam críticas diretas às máquinas que pretendiam substituir a mão de obra. Quando nós pensamos romantismo, vem em mente, né, tipo um sentimentalismo e tal, né? E realmente eram artistas bem sentimentais, né, esses que participavam desse movimento. Agora, nós precisamos atentar também que o romantismo foi um movimento revolucionário composto por artistas, né, que revolucionaram a história. Então, eles não eram só sentimentaloides, tá? Eram artistas que brigavam contra o imperialismo napoleônico, que consolidou as conquistas burguesas na França, contra a imposição canônica da igreja, contra o neoclassicismo, enfim. Era um movimento que veio realmente para causar. Eram todos os sentimentos aflorados, intensos do homem, traduzidos em telas, em poemas, além, é claro, do caráter da natureza dos sonhos, que faziam parte também do romantismo. O romântico tinha também um sentimento de restauração. Era um tempo em que o homem precisava reencontrar sua inocência e deixar de lado o racionalismo, deixando sua arte fluir, deixando a arte verdadeiramente livre. Não era mais uma coisa racional, fria, como queriam os iluministas. O romantismo era composto por artistas que extravasavam suas emoções, suas loucuras, sem separá-las do conhecimento. E é bom destacar isso. Hoje em dia muitas pessoas acham que romantismo está ligado ao não pensar, né? Aquelas musiquinhas bregas, poesias melancólicas, né? Sem sentido, pinturas patéticas, filmes dramalhões. Não. O romantismo era uma espécie de gnose. Era nesse turbilhão de sentimentos que o homem se encontrava. Aliás, o próprio Hegel dizia que o romantismo era uma espécie de conhecimento em si mesmo, ou seja, é através do conhecimento em si mesmo que o homem encontra o absoluto. E aí, você está pronto para conhecer esse absoluto dentro de você? E para desafiar o racionalismo dentro do romantismo, eu vou citar 3 caras importantíssimos, a começar pelo Ivan Fuseli. Fuseli era um pintor suíço de Zurique. Curiosamente, ele era pastor, mas foi expulso da igreja devido à sua forma estranha de pregar. Eu juro que eu queria ter visto esse cara pregar numa igreja. Fuseli tinha um conceito onírico na pintura. E o que é pintura onírica, gente? São pinturas ligadas ao inconsciente, ao mundo dos sonhos, tá? Nesta obra, que tem por título Pesadelo, nós temos um monstro sentado sobre uma jovem deitada, aprisionada em seus sonhos. E parece que a obra faz acreditar que nós podemos salvá-la. É uma espécie de desafio ao espectador. Traz aquela agonia, né, do romantismo mesmo. É tipo assim, dá vontade de falar: acorda aí, menina, tem um monstro sentado em cima de você. E é esse monstro, ele olha pra gente, né? E tem também o rosto de um cavalo, que na verdade seria uma égua, né? Há quem diga que essa égua ela ia ter com as mulheres quando dormiam, né? É uma lenda da época, enfim. Você vê que é uma obra que sai totalmente do escopo racionalista. É uma obra linda, pintada a óleo, né? Com efeitos de iluminação que remetem à característica romântica. Mas vale lembrar que não é porque é uma obra fora dos padrões
racionais, né, racionalistas, que é uma obra insana. Eu volto a repetir, gente, o romantismo, o total absoluto do homem, que era a perfeição, estava dentro dele mesmo, ou seja, era só na expressão de um sentimento aguçado que alguém poderia pintar obras como essa. Então, quanto maior o sentimento, mais lindo e absurdo era o resultado da obra. E quando o assunto é romantismo, também precisamos citar Goya, né? Ou melhor, Francisco Goya. Ele nasceu na Espanha no dia 30 de março de 1746. Né? Goya foi um dos maiores mestres da pintura espanhola. E foi na invasão da Espanha em 1808, pelos imperialistas napoleônicos, que Goya se destacou. Napoleão pretendia aumentar seu império, mas ao mesmo tempo acabar com a ignorância e o misticismo romano. Então Goya decidiu colaborar com Napoleão. Infelizmente ou felizmente, talvez não fosse a melhor das ideias para um artista como ele, mas era o que restava, já que ele, como muitos outros artistas, né, queriam acabar com a Inquisição e o poder místico romano. E é claro que, infelizmente, isso iria, né, resultar em muitas mortes. Nesta obra, Goya pintou o desespero do povo espanhol perante a opressão imposta após a Revolução Francesa. A obra relata um fato histórico que aconteceu, né, na vida de Goya, em Madrid. Daí nós temos duas partes na dramaticidade dessa obra. Os soldados franceses que teriam que atirar para matar sem piedade e cumprir ordens, é claro, e os espanhóis que iriam pagar, infelizmente, com a própria vida. Temos também corpos mortos no chão, né, com pouca iluminação. Aliás, a iluminação no romantismo, gente, não é pouca no sentido de mal feita, né? É porque eles usam pontos certos de iluminação. E é essa escuridão que transmite o drama da obra. Então temos em evidência, bem destacado aí, o homem de braços abertos. Há quem diga que esse homem representa o próprio Jesus. Daí Goya faria um contraponto a estes que pregavam a religião, porém matavam sem piedade. Então, gente, assim, é uma obra linda e ao mesmo tempo triste, né? Expressando todo o sentimento e dor daquele povo. Deu para perceber que eram obras que expressavam sentimentos aflorados, mas também uma profunda reflexão. Na minha humilde opinião, foi uma época que, em termos de impacto visual, foi a melhor de ser estudada, melhor de ser apreciada. Enfim, o romantismo é realmente muito, muito bom. E agora, não menos importante, é Eugène Delacroix. Delacroix é considerado o mais importante representante do romantismo francês. Ele que era francês, nasceu em 26 de abril de 1798. Ele chega a ser, embora eu não concorde, bem mais importante que Goya no romantismo. Eu particularmente acho que Goya também é um gênio, mas talvez assim toda a diferença de Delacroix esteja na sua técnica. Delacroix, por incrível que pareça, não se prendia ao estudo minucioso do desenho. Não é que ele não usava nenhuma técnica específica, tá, gente, no desenho. Poxa, para pintar telas como essa, ele tinha que ter alguma técnica, né, surpreendente. A questão é que ele não se prendia a técnicas, isso é diferente, né? As métricas, as nomenclaturas de Delacroix eram sempre superadas por ele mesmo. Por isso, Delacroix estava sempre procurando o novo, né? Um método novo. Era um inovador, como por exemplo, ele passou a utilizar pigmentos de cores puras, sem mistura nenhuma, na intenção de acrescentar cores mais vivas, vibrantes às suas telas. E foi em 1830 que os rebeldes republicanos derrubaram o rei Bourbon e substituíram por Luís Felipe, né, Duque de Orleans. Foi nessa época que Delacroix preparou esta obra lindíssima chamada Liberdade Guiando o Povo. Partia também de um fato histórico presenciado, assim como foi com Goya. Tá aí o romantismo transmitindo, né, a realidade através do sentimento, né? Era realmente o desejo de lutar pelas nações através da arte. A liberdade nessa pintura é representada por uma mulher com os seios
de fora e ela é quem comanda os rebeldes. Em uma das suas mãos, olha que há quem diga que essa mulher represente uma espécie de deusa da liberdade, né? Em uma das suas mãos está uma bandeira com as cores vermelha, branca e azul, cores que representavam a Revolução Francesa, e na outra ela segurava uma arma representando a luta. E tem uma curiosidade aí, é que o próprio Delacroix está na pintura, né, ao lado da liberdade, ao lado dela, né? E é esse carinha de chapéu aí à direita dela. Daí, galera, dá também para notar que somando as três figuras em destaque aí na imagem, forma-se uma pirâmide. E de fato existem várias interpretações para essa pirâmide, né, de Delacroix. E a interpretação mais pertinente dessa pirâmide de Delacroix, né, pelo menos eu acho, que é uma escultura helenística chamada Vitória de Samotrácia, né? É uma escultura grega, né? Eu acho a mais pertinente aí, tá? Vai lembrar que as questões pessoais dos artistas só eram escritas em poesias, não era possível pintar algo íntimo, né? Isso só veio acontecer através do romantismo. Então o romantismo tinha esse valor empírico, baseado na experiência do artista, como se destacou nessas telas aí, né? Eram valores pintados através das emoções. Victor Hugo dizia que as obras, para serem tidas como românticas, deveriam ser anormais, terríveis e cômicas. E a gente até entende por que ele disse isso. A arte durante o romantismo passava a ser enxergada com outros olhos. O romantismo conseguiu dar ao mundo a realidade através do temperamento. Eram coisas que na época só se via pelas telas, né, dos românticos, essa grande expressão de sentimento visual, né? E tempos depois o romantismo abriria caminho para movimentos como o simbolismo, o impressionismo e o expressionismo, tá, gente? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. A única coisa que eu peço a vocês é que se inscrevam no canal, deem aquele like e valeu, até a próxima!